Dura coisa me pediste, né, como disse Pedro. Pois estou diante de uma grande responsabilidade, reconheço a minha pequenez, é um grande desafio, o nervosismo é inevitável, né? Mas eu peço as vossas orações para que possa pedir a Deus e nos capacite, porque precisamos. A lição de hoje se encontra no livro de Josué, como o irmão Pablo leu na leitura inicial. E vou colocar aqui. Eu não sei se está funcionando ali, se está online. Não, né? Ainda bem. Não crie muita expectativa sobre mim, tá? Orem para que Deus nos capacite. Como está ali na primeira tela, nós temos o livro de Josué, as conquistas e as promessas do povo de Deus, as cidades de refúgio. Assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus, verdade prática. Assim como as cidades de refúgio, Jesus é a nossa segurança, abrigo e socorro em todas as circunstâncias. Nem preciso falar muito sobre esse slide, porque eu acredito que todos que estão aqui, se estão aqui, é porque até hoje o Senhor os protegeu, os livrou, os deu saúde e sempre foi o abrigo, né, seguro. E não há como buscar abrigo em qualquer outra coisa, em qualquer outro lugar. Eu observo aí, vejo na internet, que muitos têm buscado refúgio. Alguns, irmão Danilo, têm buscado refúgio até nas montanhas. Outros estão se escondendo dentro de rochas, em subterrâneos. Alguns estão até comprando como é que chama aqui? É uma palavra em inglês. Tem na internet direto. Uma palavrinha. Tipo, um AP. Eles chamam aqui, um Airbnb. Certo. Então, muitos têm comprado até em Marte, para se refugiarem lá, diz que na grande tribulação, né? Mas isso não vem ao mérito da questão. O fato é que nós buscamos o nosso abrigo, nosso refúgio, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Próximo. Objetivos. Discorrer sobre não está funcionando? Certo. Discorrer sobre a importância das cidades de refúgio. Explicar o sentido figurado das cidades de refúgio. ênfase 3. Localizar no mapa as cidades de refúgio. Vamos lá então. Então, aqui nós temos uma ilustração cartográfica, né? Onde esse contexto geográfico vai mostrar aqui a localização exata onde estavam situadas as tribos, né? Os irmãos podem olhar aí. Todos aqui às margens aqui do leito do rio Jordão, algumas na margem direita, outras na margem esquerda, sendo que uma está ao oeste, outra ao leste. O interessante é que essa divisão aí foi algo que não aconteceu de forma aleatória. Aconteceu por direção de Deus. Quando o Senhor falou a Moisés e tocou no coração, né, daqueles que deveriam fornecer áreas dos seus respectivos territórios
para que eles conseguissem ser acoplados de cidades. Compreendido até aí? Vamos para mais adiante. Bom, aqui nós temos refúgio, né? Temos, portanto, uma definição da palavra refúgio. Acredito que a maioria já sabe, né? Só tem gente aqui inteligente. Então, local para onde alguém foge a fim de estar em segurança. O interessante é que eu lendo um pouco sobre isso, eu pude perceber que o conceito de cidade de refúgio no Antigo Testamento vai muito além do que um sentido ou uma proteção física. Mas cidade de refúgio é um sistema jurídico e religioso muito potente, era na época, onde era respeitado e era honrado e obedecido rigorosamente às leis que eram estabelecidas através de Moisés. Vamos ler aqui adiante. As cidades de refúgio foram estabelecidas por Deus para abrigar as pessoas que cometessem homicídio involuntário, segundo o que está em Número, capítulo 35 e o versículo 11. Você pode colocar para a gente, irmão Pablo, por favor? Glória a Deus. Certo. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que, quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois, como é que é? Fazei com que vos estejam a mão, tô achando fora meio incoerente. Tá. Fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que ferir alguma alma por erro. Certo. Eu organizei aqui, mas parece que não está na ordem cronológica correta. Então, a gente vê aí, a gente já está vendo os homicídios que eram cometidos de forma involuntária, sendo que viria antes aqueles que praticavam propositalmente, certo? Mas enfim, as cidades de refúgio eram exatamente para isso, para abrigar aquelas pessoas, tanto faz não ser natural, ou ser, isso valia para ambos. Por quê? Porque a lei acatava a pessoa, porque uma das coisas que Deus tem muito cuidado é com a questão da impunidade. Deus, ele é justo, e Deus, ele é imparcial. Deus não julga ninguém por condição social, Deus não julga ninguém porque é bonito, porque é magro, porque é gordo, por isso, por aquilo. Mas o Senhor julga pela justiça dele, que é plena. E naquela época não era diferente. Alguns falam assim, ficam polemizando, falando: Deus construiu uma cidade de refúgio para que para abrigar, refugiar criminosos. Mas não era isso. Isso era para garantir a segurança e a proteção do acusado até que ele fosse julgado. A partir do julgamento, lá na corte, é que saberia-se qual seria o destino dele. Se ele de fato tivesse culpa, certamente ele seria punido, pois a corte o entregaria na mão
De quem? Da sociedade. Ele seria executado. E assim por diante. Onde foi que eu parei aqui? Certo. Vou ler daqui. Certo. Tá, eu vou ler a partir das portas. As portas delas, o acusado apresentava-se perante uma corte de anciãos, a fim de justificar-se a prova. A prova que não teve a intenção de matar o seu semelhante. Essas cidades, como providência divina, ilustram perfeitamente a verdadeira segurança que só encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, versículo 18 ao 20. Vamos ver o que diz. Para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos com a âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, o nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos, diante de tanta informação e de plena sabedoria, a gente fica até sem argumento para comentar, não é isso? Sim. Eu fiz algumas anotações aqui. Certo. Quanto à questão das terras que foram divididas, né? Por exemplo, por causa da função religiosa que os levitas exerciam na época, eles não herdaram locais em uma região específica, em Canaã. Para que pudesse exercer de forma mais plena e eficiente a sua missão, era necessário que eles habitassem diversas regiões do país, para que assim pudessem dar suporte no sentido espiritual aos demais israelitas. Porém, essas cidades foram divididas na verdade, ao todo eram 48 cidades, nesse Marrocos, se não me engano, 48 cidades, e dentre as quais 6 foram escolhidas para cidades de refúgio. E dentre as 6 cidades de refúgio, entre as quais 3 foram escolhidas por Moisés, do lado de cá do Rio Jordão, no lado leste. Já no lado oeste, as outras 3 cidades foram escolhidas por Josué, no lado oeste, sendo que todas foram providências divinas, para que o povo tivesse como ter um refúgio não apenas um refúgio jurídico, mas também espiritual, como acabei de falar anteriormente. Vamos ver aqui, próximo slide. As cidades de refúgio e seus propósitos.
eu acho que é referente ao que acabamos de falar, não é? Eu acho que está no mesmo contexto. Vamos passar. De acordo com Números, capítulo 18, versículo 20 ao 24, os levitas não herdariam qualquer parte da terra prometida, pois Deus mesmo era a sua herança. Até o sustento dos filhos de Levi provinha dos dízimos de todo Israel, uma vez que se ocupavam apenas do sacerdócio. Os levitas receberam, por ordem divina, apenas 48 cidades dentre as tribos dos filhos de Israel. Dentre elas, 6 foram separadas como cidades de refúgio, para abrigar o homicida involuntário. 3 ficavam ao leste do Jordão, que são Bezer, Ramote, Golã, e 3 a oeste, que é Hebron, Siquém e Quedes. Até aí tudo bem? Perdão aí pelos erros, pelas falhas, tá, irmãos? Aqui eu tô nervoso. Lecionar em sala de aula e assuntos seculares é diferente de você ministrar a Bíblia. Você está falando de algo divino. Então reconheço que eu preciso aprender e vou orar para Deus me capacitar e tirar o nervosismo. Vou estudar mais também. Tá bom? Então, peço um pouco de tolerância, um pouco de paciência. Dá um desconto para mim. Então, o que está aqui, descrito aqui nesse texto, foi o que eu acabei de falar. Eu acho que eu antecipei um pouco o argumento ou a explicação sobre o texto. De forma que as 3 cidades aqui da parte A, que são Bezer, Ramote e Golã, essas 3 as que ficavam ao oeste. Ficavam ali mais ou menos nas montanhas de Efraim, de acordo com o que eu olhei no mapa, né? E a outra parte, só lembrando, essas 3 primeiras aí foram aqui, Moisés, inspirado por Deus, eu acho que Deus mostrou a ele. Então, essas foram as que Moisés escolheu, tá? Ficava na região leste, ou seja, do lado de cá do Rio Jordão. Lembrando que ele não atravessou para Canaã. Então, as outras 3 cidades, que é Hebron, Siquém e Quedes, foram as que Josué escolheu, sendo que ele, e parece que Caleb também, não é isso? Conseguiu estar na terra prometida, Canaã. Então, Moisés, eu acho que o último feito dele em relação à escolha geográfica foi essa. Quanto tempo temos, pastor? Certo. A cidade dos levitas. Esses locais eram considerados sagrados, administrados pelos sacerdotes. Qualquer israelita ou estrangeiro que cometesse assassinato não proposital poderia abrigar-se ali até o seu julgamento. Segundo o que está aqui em Números, capítulo 34, versículo 15, 22 ao 25. Certo. Então, quando o suposto assassino estava diante da corte a ser julgado, certamente na frente do parente da vítima, da suposta vítima, essa pessoa teria que provar para a justiça de que ele realmente era inocente. Se por acaso ele tivesse arremessado um objeto propositalmente na sua vítima, certamente ele seria entregue para o parente da sua vítima e seria morto. Se ele atirasse
um pedaço de uma pedra ou um pedaço de madeira, nessa pessoa o ferisse a ponto de matá-lo, ele se enquadraria da mesma forma, de acordo com a lei, ele seria entregue na mão do seu opressor. Porém, no oposto disso, se ele atingisse a sua vítima de forma improposital, digamos que ele estava com o seu colega lá e talvez em uma brincadeira, às vezes até de mau gosto, chegou ao ponto, eu conheci um colega, abri um parênteses aqui, que quando a gente estava andando na avenida, ele tinha o hábito de pegar na mão da gente e fazer de conta que ia jogar a gente quando via um carro. A gente ficava desesperado e puxava a gente novamente quando o carro estava perto. Empurrava a gente e puxava quando o carro estava bem próximo. A pessoa faltava morrer do coração. Se acontecesse, digamos que vamos trazer isso para esse julgamento aí, por exemplo, uma situação dessa. Ficaria bem difícil dele provar que não foi intencional, não ficaria? Aí eu fico me perguntando, seria o que uma corte faria para chegar a um veredito final em um julgamento desse? Seria algo bem polêmico e difícil de resolver. Como hoje a questão criminal é muito mais inteligente, tem perícia, tem um monte de estudiosos relacionados à criminalística, certamente ia haver todo um laudo, todo um estudo, uma pesquisa, simulação e tudo, para chegar numa conclusão. Mas mesmo assim, a não ser que houvesse testemunhas, seria bem impossível ter-se um julgamento preciso e justo. Porque essa pessoa poderia ser inocentado sendo culpado, ou poderia não ser, né? Ou poderia ser acusado ou condenado sendo inocente. Só que, no caso, a corte que estava julgando não era qualquer corte. Era uma corte que tinha uma inspiração, uma sabedoria divina. Geralmente, ninguém era condenado sendo inocente. Ou ninguém era inocentado sendo culpado. Você acredita nisso, irmão Danilo? Porque a justiça era plena. Os homens oravam, eles tinham uma vida consagrada. A justiça de hoje não. Vamos fazer aqui um paralelo. A justiça de hoje ela é totalmente o oposto dessa justiça da época. Não é? E aí eu me lembro aqui de uma informação que eu li referente ao mesmo assunto, que no Antigo Testamento era costume dos egípcios, quando o cara fazia uma atrocidade a um indivíduo, vou usar essa expressão, enquanto ele não comparecesse à corte, ele estaria vulnerável à morte. Só que, como ele sabia do direito que tinha, ele ia buscar refúgio. E ele ficava sob guarda dessa corte até que acontecesse o veredito final após o julgamento. Isso é como se fosse uma espécie de anistia, né? Como se hoje fosse uma organização não governamental, exemplo aqui a ONU, por exemplo, de proteger os direitos humanos. A corte funcionava para isso. Cidade de refúgio era basicamente dentro desse núcleo aí. Então, era uma proteção, não era para abrigar criminosos, mas para que não houvesse injustiça ou para que esse cara não fosse condenado ou morto, né? Sendo apenas um acusado por cometer um homicídio. Se bem que isso hoje, nos nossos dias atuais, está bem banalizado, né? A gente observa que, como o irmão Danilo acabou de mencionar, a lei de hoje ela é muito falha, ela é corrupta, né? Tudo enquanto hoje em dia é politizado, tudo enquanto hoje em dia é banalizado, principalmente a justiça. Se a gente for fazer um retrospecto lá para o nosso país, fazer aqui uma viagem aqui através da imaginação, eu acho que uma das justiças mais falhas que tem
é a do nosso país. É onde o bandido, exatamente, e é onde uma pessoa que é de boa conduta, que tem boa reputação, é visto como bandido. É onde a criminalidade é invertida. O que era errado agora é certo para eles, e o que é certo é errado. Por exemplo, os valores cristãos. Se eles estivessem vendo isso, se eu tivesse um canal, certamente eu seria, você sabe, né? Por quê? Porque a justiça, ela é corrompida. Eu acho que não só no nosso país, mas acho que na maioria dos países, independente do sistema político, cabe todos. Vamos passar aqui um pouco adiante. Aliás, eu parei aqui, não foi? Aqui temos uma lição espiritual muito preciosa. Deus elegeu a Jesus Cristo como sumo sacerdote que remove a culpa e livra o pecador de seus pecados. Aí sim, hein? Esse é justo. Nesse advogado aí eu confio. Só que haverá um dia que esse advogado, esse mesmo advogado que está a nos defender hoje, ele virá como juiz. Não é isso? Eu acho que bem mais rigoroso do que aqueles que julgavam lá nos tempos antigos. Que nós possamos colocar as nossas causas diante desse advogado, que nós possamos colocar os nossos pesares, as nossas injustiças. Todos nós cometemos delitos de pecados. E Ele é o único que pode nos inocentar e nos julgar, né? E dar realmente o direito a quem tem. Porque o nosso Deus, Ele é justo e fiel. O sistema judiciário da lei. As passagens de Êxodo 21, 24, Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 21 mostram-nos claramente como funcionava o sistema judicial daqueles tempos. Isto é, olho por olho e dente por dente. Como era, irmãos? Aí eu pergunto, se alguém responda baseado aqui na Constituição da época, na legislação, enfim. Se por acaso alguém cortasse a cabeça, decepasse, mutilasse alguém, digamos que ele cortasse a cabeça de alguém, uma linguagem aqui bem popular, ele era justo, digno do quê? Se cortasse um membro, um braço, por exemplo, de alguém, se ele vazasse o olho de alguém, sim. Mas aí a lei de hoje funciona assim? Não. Vou abrir aqui um parênteses para tocar num ponto que eu acho que deve ser comentado. Sabe o que eu vi outro dia? Eu li uma matéria, irmão Danilo, irmão Roger, pastor, enfim, igreja. Eu vi uma matéria de uma mãe que estava querendo a todo custo abortar o filho. Porque ela, segundo ela não amava mais o esposo e não queria ter filho dele. Uma criança, ele não sabe se defender, não é isso? Aí umas pessoas falaram assim, mas
Se Deus é justo, por que Ele permite que uma pessoa mate uma criança inocente que não tem ninguém por ele? É uma situação difícil? Bem difícil. Mas a justiça mundana, digo mundana porque é uma ação diabólica, cedeu a ela o direito de abortar. Ou seja, a criança não tem culpa de nada. E por causa dos erros do indivíduo, dessa que disse ser mãe, a criança perdeu a vida. E não era mais um feto. Fecha parênteses. Então, a lei de Deus, até mesmo aquela lei humana da época, aqui do contexto aqui da lição, eu acredito que teria uma forma, eu acho que mais prudente para resolver essa situação. A formação da terra prometida. Não profaneis a terra em que estás. A terra prometida era santa e jamais poderia ser profanada, visto que o próprio Deus habitava no meio dos filhos de Israel. Permitir que o assassino de uma vida inocente não pagasse por seu crime era o mesmo que corromper ou profanar a terra. Ou seja, não passava nenhum crime impune. Não passava. Pois a justiça da época seguia à risca o que estava fundamentado na lei. Tudo que estava na lei era decreto da justiça da época. Então ninguém passava impune. Era simples. Como falamos aqui agora há pouco, era olho por olho, dente por dente. Se o cara cometeu o delito, ele seria culpado, seria condenado por ele. E se o cara não tivesse praticado o suposto crime que for acusado, certamente ele seria inocentado e seria protegido. E ficaria lá na cidade de refúgio até que o sumo sacerdote da época morresse. Certo. Isto ilustra o sacrifício cruento de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente a morte expiatória de Jesus é capaz de eliminar a culpa do pecado e liberar o pecador da maldição e a condenação da lei. Segundo o que está em Efésios, irmã Ellen, coloca aí essa referência para a gente dar, por favor. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Jesus Cristo, chegastes perto. Certo? Então, aqui está o exemplo de aproximação. Todo aquele que está passando por dificuldade, geralmente só procuram Jesus Cristo nessa época. Na época que aconteceu a pandemia, a Assembleia de Deus lá em Igarapé do Meio lotou de pessoas com medo de morrer. Não é porque queriam Deus, eles queriam o livramento de Deus, procuraram refúgio na igreja porque eles sabiam que lá haviam homens de Deus e mulheres de Deus e sabiam, para eles lá é a casa de Deus. Então eles buscaram refúgio lá, foram buscar abrigo, mesmo sabendo correr o risco de até pegar ou ser contaminado, por alguém que estivesse lá infectado.
corria o risco porque sabem que lá eles poderiam ter uma possibilidade de ter um socorro para aquele problema, ou pelo menos pudesse evitar, né, um problema na vida dele, que seria, no caso, o risco de vida. E geralmente a dificuldade é o que mais nos aproxima de Deus. Aqui mesmo eu conheço uma pessoa, aqui em Portugal, conheço ele aqui. E quando está tudo bem com ele, ele quase nem liga para mim. E nem fala de Deus, nem fala de nada. Apenas ele vive do jeito que ele quer, praticando o que quer. Ele não se importa, não tem empatia por ninguém. Mas quando, eu não vou citar o nome por questão ética, tá? Mas quando ele está com dificuldades financeiras, problemas de saúde, ele me liga e passa. Às vezes teve dias que ficamos até 1 hora da madrugada conversando. Eu falando: olha, Jesus te ama. Eu sei que você é experiente, você tem muito mais respaldo para me dar conselho do que eu para você. Você é uma pessoa que conhece a Bíblia. Eu sou leigo comparando com você. Mas eu acho que você precisa aproximar-se de Deus novamente, reatar sua aliança com Deus. Não adianta você, eu não posso ajudar você nesse sentido. O que eu posso é dizer para você que Jesus te ama ainda e que Ele quer a sua reaproximação. Ele quer que você reconcilie com Ele, que você se aproxime dele novamente. « 48 cidades pertenciam aos levitas, e 6 delas eram cidades de refúgio. Foram criadas para impedir a vingança contra o homicídio culposo. Se a justiça observasse e visse que o homicídio doloso fosse culposo, ou seja, se o indivíduo tivesse praticado o ato de forma proposital, de forma intencional, certamente ele cairia em condenação. Mas se o crime praticado por ele não fosse enquadrado, de acordo com a lei, como um crime proposital, fosse um crime voluntário, certamente ele seria absolvido. O sentido figurado das cidades de refúgio. Os irmãos leram a lição? Eu sei que muita gente aqui leu, né? Certo. No original, o termo Quedes significa santo ou santuário. O nome desta cidade ilustra perfeitamente que Cristo é para nós nosso santo refúgio. Jesus é santo e santificador dos que dele se chegam. Segundo o que está lá em Atos capítulo 3, versículo 14, 4 e 27. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Hebreus capítulo 3, 12. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, do mundo. Existe alguém que tire pecado a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Não. Ele é o único mediador. É o único que pode nos levar até Deus, até o céu. Ele mesmo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Siquém, lugar para o cansado. Siquém, no original significa ombro, costas. O ombro é a parte superior do braço, que tem força para suportar o peso, assim como Siquém, Jesus é o refúgio para o cansado.
oprimido, o cansado e oprimido. Ele é o bom pastor que carrega a ovelha ferida sobre os seus ombros. Como foi que ele falou? Vinde todos e eu vos aliviarei. Então ele é o único que pode suportar os nossos pesos, os nossos pesares, que pode carregar o nosso fardo. Eu não sei qual é o fardo que você carrega, mas Deus sabe. Pode ser financeiro, pode ser saúde, pode ser na área mesmo judicial, às vezes pode ter alguma situação judicial que você não consegue resolver, mas Deus é o único que pode resolver e tirar esse fardo da sua costa, tá bom? Hebron, segundo. O termo Hebron significa comunhão ou associação. Esta cidade foi designada para ser um refúgio para o desamparado e solitário. Jesus é o refúgio seguro para o desamparado. O seu sangue nos aproximou de Deus, garantindo-nos todas as beatitudes salvíficas. Ele nos reconciliou com Deus, com o Espírito Santo e uns com os outros. Já não somos mais solitários, desamparados, pois habitamos em famílias. Glória a Deus. Quem faz parte de uma família aí? Alguns fazem parte até de 3 famílias, né? Por exemplo, quem é casado? O irmão Roger faz parte de 3, o pastor. Quem é casado aí? A família da esposa, a família dele, biológica, e a família espiritual, que é a igreja. Não é? Agora eu pergunto. Aqui está falando, o termo fala sobre comunhão, não é? Mas existem 2 formas de estarmos em comunhão. Primeiro, comunhão horizontal, que é essa aqui entre nós, comunhão social, comunhão de irmão para irmão, ou até mesmo com o pessoal do mundo, que a Bíblia fala que temos que amar o nosso próximo, independente que ele sirva a Deus ou não. E a outra forma é a forma vertical, que é a forma nossa para com Deus, e é 2 ligações que temos que ter como comunhão. Então, se não houver comunhão com o nosso próximo, não há como ter comunhão com o nosso Deus. Acho que fala muito sobre isso essa segunda. Bezer. De acordo com o original, Bezer significa beleza. Essa cidade era uma fortaleza para o homicídio involuntário. Semelhantemente, Cristo é o nosso abrigo, fortaleza e proteção. Nele somos segurança, nele temos segurança e força para enfrentar todas as adversidades da vida. Não é isso? Então, o nosso Jesus Cristo é o único que pode nos oferecer segurança, tá bom? Onde nós possamos estar confiantes de que não é um sistema falho. Ramote, no original quer dizer exaltação, elevação. Assim como Ramote, Jesus é o nosso lugar de elevação. Ele foi humilhado até a morte, mas Deus o exaltou soberanamente. A Bíblia afirma que, executando o pecado, em tudo o mestre amado foi semelhante aos irmãos. Por isso, pode socorrer aos que são tentados e exaltá-los. Ele é o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso.
Nele encontramos paz, esperança e segurança. Portanto, não temas o Senhor. Portanto, não temas. O Senhor exalta os abatidos. Amém? O Senhor é quem humilha o exaltado e é quem exalta o humilhado. Golã. O refúgio para os tristes. Tem alguém triste aí, irmãos? Tem não, né? A pessoa que fugia para uma cidade de refúgio estava aflita e triste. O termo tristeza, tanto no Antigo Testamento, tanto no Antigo quanto em o Novo Testamento, tem o sentido de labor, dor ou lamento por algo negativo. Segundo as referências que estão aí descritas aí na tela. Cristo é o nosso refúgio contra a tristeza. O que ele fala? Que vai colher dos nossos olhos, né, todas as lágrimas, não é? E disse mais: o choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Aí eu digo, com a criação da cidade de refúgio, o que Deus queria fazer? Proporcionar aos pecadores arrependidos santidade, comunhão, segurança, exaltação e separação. Não é isso? Então eu digo, o Senhor, Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Ponto. Eu quero agradecer a atenção dos irmãos, a paciência, perdão aí pelas falhas, pelo nervosismo, e peço que orem por mim para que Deus me capacite. Tá bom? Muito obrigado por me tolerar esse tempo. Eu agradeço muito. Quero agradecer o pessoal aí da mídia, em especial ao irmão Pablo, que montou esse slide aí maravilhoso para mim. Muito obrigado, irmão Pablo. Aos nossos pastores, pastor Eliel Veras, nosso pastor Roger e suas respectivas famílias, enfim, toda a igreja, tá bom, meus queridos? Deus abençoe cada um de vocês.